Boa tarde, pessoal. Videoaula de RH e DP. Recrutamento, seleção, treinamento, cargos e salários, benefícios e medicina do trabalho. Primeiro vamos entender o que é um RH. RH quer dizer recursos humanos. O que são os recursos humanos? É um setor na empresa responsável em atuar com relações, mediação entre colaboradores, gestores, diretores, supervisores e funcionários diversos. Está dividido em recrutamento, seleção, treinamento, cargos e salários, benefícios, medicina e segurança do trabalho. Vamos falar um pouquinho mais ainda. Tudo isso foi baseado na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que regem os direitos e deveres do trabalhador brasileiro. Antigamente, você trabalhava só no DP, Departamento de Pessoal. Você fazia admissão, demissão, férias, contratava, mas você não cuidava da relação entre colaboradores e gestores, ou seja, empregados e patrões. Hoje, com o RH, você tem todo esse processo, que faz com que o desempenho do trabalho tenha uma amplitude maior e uma amplitude melhor. Vamos conhecer agora o DP, Departamento de Pessoal. Departamento de Pessoal é setor responsável pelo controle de documentos, registros de formulários. As seguintes atividades são admissão, que é quando o funcionário vem, nós separamos documentos, folha de pagamento, que é registrar e calcular salários dos funcionários durante o mês. Você vê a quantidade de horas, vezes o salário hora, aí você tem o salário dos funcionários. Registros diversos são anotações na carteira de trabalho, dos documentos do trabalhador. Calcular os direitos do trabalhador, cálculos de férias, cálculos de horas extras, cálculos de 13º salário e adicionais. Rescisão de contrato de trabalho. Quando a empresa vai dispensar você automaticamente, você pode pedir demissão ou ser demitido, ser desligado. Então, tudo isso, todas essas etapas, elas têm e estão registradas na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né? Diz às pessoas mais antigas que os profissionais antigamente eles não tinham um salário exato, um salário mínimo. Era uma coisa muito à revelia, não existia uma ideia concreta. Com a CLT passamos a ter salário mínimo, direito a férias, a 13º e outros fatores que nós vamos conversar mais à frente. Agora nós vamos falar de recrutamento. O que é recrutamento? É o processo que busca atrair candidatos para as vagas existentes na empresa. Essa atividade está sempre sendo desenvolvida e centralizada em uma área, porém, quando existem vagas disponíveis, as atividades são intensificadas. Então, o setor de recrutamento ele tem a finalidade de captar candidatos para as possíveis vagas. Esta etapa é a primeira a ser desenvolvida para a contratação de um funcionário, que será finalizada quando for emitido o contrato definitivo, após o período de experiência. Isso quer dizer que quando você passar em todo o processo seletivo, você vai assinar um contrato de trabalho, tá? Esse contrato de trabalho vai ter um tempo de duração, que é o chamado contrato de experiência, até ser um contrato definitivo. Mais à frente nós vamos ver isso em departamento de pessoal. As empresas buscam manter o cadastro de candidatos nestas unidades centralizadoras, pois, em casos de abertura de alguma vaga, a empresa primeiramente vai buscar possíveis candidatos nesse banco de dados, esse banco de dados. Ponto. Vamos entender um pouquinho melhor. O recrutamento é um setor dentro da empresa, dentro do RH, responsável por recrutar e selecionar trabalhadores. Nessa fase de recrutamento, nós temos 3 tipos de recrutamento.
O recrutamento interno é quando você aproveita o funcionário da empresa, aquela pessoa que tem qualificação, aquela pessoa que já trabalhou nessa área, aquela pessoa que tem experiência, aquela pessoa que tem nível superior. Ou seja, automaticamente ela pode buscar um cargo melhor, uma vaga melhor, um salário melhor. Recrutamento externo é quando a empresa busca através de jornais, através de informações, através de indicação de funcionários ou de outras empresas, possíveis candidatos para possíveis vagas. Recrutamento pela internet. Nós vamos ver isso muito em diversos tipos de cadastro, né? A empresa, por exemplo, você entra num sistema Firjan da vida, aí você tem lá a tela no site, trabalhe conosco, você clica. Quando você clica, tem um recrutamento interno, onde você vê as informações das vagas, etc. E você pode se candidatar a essa vaga, preenchendo a ficha de pedido de emprego que está na internet. Lembrando que o recrutamento é a primeira etapa de um processo seletivo. Mesmo o funcionário da empresa, com pessoas que vêm de fora, podem participar desse mesmo recrutamento. Só que após o recrutamento, após buscarmos as pessoas que podem estar no perfil da vaga em questão, existe a seleção. O que é seleção? É o processo que envolve avaliação potencial dos candidatos, tais como análise de currículo. Nós vamos ver o currículo de todos nesse processo seletivo. Preenchimento da ficha de pedido de emprego. Se nós sabemos que o currículo é um documento que contém os dados mais completos possíveis de um trabalhador, nós temos uma ficha de pedido de emprego que também precisa ser preenchida, que faz parte do cadastro que vamos ter futuramente caso essa pessoa seja contratada. Geralmente a pessoa participa de uma dinâmica de grupo. O que é uma dinâmica de grupo? Você se reúne com pessoas em uma sala, com avaliadores, e nós participamos de uma conversa, né? E isso nós vamos orientar vocês depois, como é que nós fazemos uma dinâmica de grupo, como é que a pessoa participa, conversa, responde perguntas, faz perguntas, interage. Testes técnicos e psicotécnicos. Geralmente um teste técnico é para medir a tua capacidade dentro de uma determinada área. Exemplo, você vai trabalhar com mecânica, você tem que identificar peças específicas, medidas específicas. Você vai trabalhar com eletrônica, você trabalhar com computação. Então é necessário fazer uma avaliação, um teste, para saber se a pessoa tem esse conhecimento técnico. Não basta só a certificação. Também existe os psicotécnicos, dependendo do cargo, você tem que fazer um teste de atenção concentrada, um teste de percepção, de firmeza em cálculos. Por exemplo, hoje para dirigir você faz um psicotécnico no Detran, né? Você tem que ser avaliado para saber se você reúne condições para se tornar um motorista habilitado. E também na seleção tem o exame de saúde, né? Você faz um exame médico, que é o chamado exame admissional. Esse exame te qualifica ou não para um determinado tipo de trabalho. Verificar a sua condição física para que você possa ser aprovado ou não para ser contratado, ok? Agora nós vamos conhecer o setor de treinamento. O que é treinamento? O treino empresarial é um tipo de preparação que acontece dentro das organizações que capacita os funcionários a melhorarem suas qualidades e competências, com o objetivo de aumentar sua motivação pessoal. Também o setor de treinamento orienta quando o novo funcionário chega em palestras de integração, para você conhecer a empresa, a história da empresa, os departamentos, setores, seções e etc. Os treinamentos proporcionam uma melhoria na produção das tarefas diárias e, por consequência, contribui para os resultados da empresa por aumentar sua responsabilidade. É nesse momento que as empresas têm a responsabilidade social. Geralmente nós vamos ouvir falar numa expressão chamada empregabilidade, que é a capacidade da pessoa se manter empregada. Ou seja, a pessoa faz cursos, a pessoa faz idiomas, faz informática, a pessoa faz curso superior, qualificação profissional.
Tudo isso para melhorar no trabalho na empresa. Por haver uma competição maior em organizações que estão alinhadas com os avanços tecnológicos, ocorre a busca por uma produtividade cada vez maior e mais intensa, que melhora a demanda por um treinamento adequado. Geralmente nós falamos isso, por exemplo, um vendedor, para que ele tenha conhecimento de novos produtos, ele participa de um treinamento. Um técnico de informática, para conhecer novos sistemas, ele participa de um treinamento. E isso vale para todos os tipos de profissional ou profissionais que participam de atividades diversas em uma empresa. Setor de cargos e salários. A partir de agora, vocês vão entender a importância do cargo e do salário. A partir do momento que você vai ser contratado na empresa, você vai ter um cargo. E esse cargo vem acompanhado de salário. Vamos entender melhor. O RH, Recursos Humanos, é o departamento responsável por selecionar, contratar, treinar e remunerar e comunicar todos os acontecimentos da empresa ao colaborador. Mas, além disso, uma empresa que possui este departamento estruturado conquista a confiança e a fidelidade do funcionário. Isso quer dizer que no setor de cargos e salários, você já passa a ter um plano de carreira. Isso quer dizer que você vai saber que você vai entrar numa empresa, que você pode entrar como faxineiro e com o decorrer do tempo você pode se tornar até um gerente, fazendo faculdade, fazendo qualificação profissional, aprendendo idiomas e etc. Eu conheço profissionais que começaram em fábricas, trabalhando na produção e se aposentaram como gerente de produção. Por quê? Fizeram curso, fizeram treinamento e também ficaram felizes em estar naquela empresa porque aquela empresa tinha um plano de cargos e salários. Por quê? A cada tempo de empresa, a cada curso que você faz, você vai sendo promovido. Vamos entender melhor. Plano de cargos e salários é uma ferramenta utilizada para determinar e sustentar as estruturas de cargos e salários de uma organização, com o objetivo de alcançar o equilíbrio interno e externo por meio da definição das atribuições, deveres e responsabilidades de cada cargo e, consequentemente, os seus respectivos níveis salariais. Isso quer dizer que você hoje trabalha numa empresa e você não precisa ficar pedindo aumento. Basicamente, o plano de cargos e salários já tem fases específicas para aumentar teu salário, com o tempo de empresa para te promover, para te, de repente, até mudar você de departamento, tá? Por causa da sua ascensão dentro da empresa. Você está crescendo. Isso nós chamamos de plano de carreira. Você imagina, por exemplo, uma recepcionista, ela entra na empresa, está fazendo contabilidade, ela trabalha ali no setor só no atendimento ao público. Então ela está atendendo as pessoas que entram, só que ela está fazendo ciências contábeis. Então, como recepcionista hoje, ela está recebendo um salário, mas surge uma vaga no setor de contabilidade. Ela está, por exemplo, depois de 2 anos de empresa, ela está no 4º período. Então, o setor de contabilidade, o setor de cargos e salários, os recursos humanos, eles puxam esse funcionário, ou esse funcionário pode se candidatar caso haja uma vaga para um profissional na área de contabilidade. Então ela sai de recepcionista para assistente administrativo. Então vai atuar na área de contabilidade. Então ela salta de um salário simples para um salário e meio, para 2 salários, e com o tempo, com o aperfeiçoamento dela, ela pode passar a ser assistente contábil, ela pode se tornar técnica na área contábil ou até mesmo contadora ou gerente no setor de contabilidade. Esta estrutura que eu acabo de possibilitar as informações para vocês chama-se plano de carreira, que garantem a estabilidade dos colaboradores. Isso quer dizer que se você entra numa grande empresa, com o tempo as promoções acontecem. Na Casa da Moeda é assim, você passa numa prova da Casa da Moeda,
periodicamente você recebe as promoções e essas promoções entram em forma de remuneração, valores, benefícios e outros itens que nós vamos ver agora. Falamos em benefícios. O que são benefícios? Para que o funcionário se mantenha motivado e receba um valor condizente com suas funções, ele pode receber benefícios em sua folha de pagamento. Antes da realização de uma contratação através da CLT, ou seja, carteira assinada, a empresa deve conhecer esses benefícios e suas regras, não só a empresa quanto o trabalhador. Alguns desses benefícios para funcionários são obrigatórios e outros são opcionais. Então nós vamos conhecer os benefícios obrigatórios e os benefícios opcionais. Cada um com suas próprias regras. Deste artigo você pode conferir quais são os benefícios, como são calculados, para conhecer a sua influência sobre a folha de pagamento. Por enquanto, nós vamos conhecer os benefícios obrigatórios. O que está em lei que a empresa é obrigada a pagar ao trabalhador. Exemplo, Vale Transporte. O Vale Transporte é um benefício obrigatório, ok? Então, já se tornou direito do trabalhador. Então, a empresa desconta 6% do valor do seu salário. Férias remuneradas. Então, após um ano de trabalho, o profissional tem direito a um mês de descanso remunerado. É um mês de descanso com salário, mais acrescido ao salário 1/3. Isso aí nós vamos aprender a calcular mais para frente. 13º salário. Anualmente, a empresa é obrigada, no final do ano, a te pagar o 13º salário. Sabendo que no dia 20 de novembro ela tem que pagar 50%. Perdão, até o dia 30 de novembro ela tem que te pagar 50%. E até o dia 20 de dezembro ela tem que pagar os outros 50%. Ou conforme for acordado entre os colaboradores e a empresa. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sobre o salário do trabalhador incide 8%. Só que esse 8% não é descontado do trabalhador, não. Esse 8% é por conta da empresa. A empresa que é obrigada a depositar 8% na conta do trabalhador, mensalmente. Adicionais, adicional noturno, insalubridade, periculosidade. Adicional noturno, se você trabalha à noite. Insalubridade, se você trabalha numa atividade que pode colocar em risco a sua saúde. Periculosidade é um adicional que você ganha por colocar a sua vida em risco. Então, nós temos os benefícios obrigatórios. Agora nós vamos conhecer os benefícios não obrigatórios, que eu acho que também deveria ser obrigatório, mas vamos entender melhor. Benefícios não obrigatórios. Plano de saúde. Ticket alimentação ou refeição, seguro de vida, cesta básica, plano odontológico e outros. Você imagina o quão ajuda a vida do trabalhador, mais benefícios que a empresa pode dar. E todos esses benefícios não é porque a empresa é legal, não. Ela pode deduzir no imposto de renda, mas a pergunta é, ela vai querer ter trabalho? Então, não são só esses benefícios, tem muitos outros benefícios. Só para vocês terem uma ideia, o metrô hoje não paga altos salários, paga salário mínimo. Mas, em compensação, os funcionários têm mais de 10 benefícios diferentes. Imagina, plano de saúde extensivo à família, ticket alimentação, ticket refeição, seguro de vida, cesta básica, plano odontológico extensivo à família, 14º salário, cesta básica, cesta de Natal. Caramba, é coisa beça, hein, galera? Imaginem isso não entrar no pagamento do trabalhador. Você imagina se o teu salário, não incidir em cima disso. E algumas empresas grandes como o metrô também tem plano voltado à educação, ok? Pagamento de mensalidade de escolas de filho e até mesmo pagamento de faculdade de funcionários. Essa é uma ideia da parte de benefícios na área de RH. Vamos conhecer segurança e saúde no trabalho. A segurança do trabalho, ou também denominada segurança ocupacional,
é uma ciência que tem o objetivo de promover a proteção do trabalhador em seu local de trabalho, visando a redução de acidentes. Risco, fazendo com que o trabalhador tenha segurança, tenha melhor eficiência no trabalho, e também ligada a doenças ocupacionais, tá? É uma das áreas da segurança e saúde ocupacional cujo objetivo é identificar, avaliar e controlar situações de risco, proporcionando um ambiente ocupacional seguro e saudável para as pessoas. Destacam-se entre as principais atividades de segurança do trabalho: prevenção de acidentes, promoção da saúde, promoção de cursos e treinamentos voltados à segurança e saúde, elaboração de documentos técnicos, elaboração de perícias trabalhistas, consultoria e assessoria. Quando nós falamos em elaboração de perícia trabalhista, quando um funcionário vai sair de uma empresa, ele passa por uma avaliação médica. Se a avaliação médica não apresentar que a saúde dele está do mesmo jeito que quando ele entrou, por exemplo, se for comprovado que ele adquiriu uma determinada doença no período que ele trabalhou na empresa, a empresa não pode desligá-lo, ok? A empresa é obrigada a mantê-lo no ambiente de trabalho, ok? Curiosidades sobre na parte de segurança do trabalho e medicina do trabalho. Segurança do trabalho. Na segurança do trabalho, nós temos os EPIs, equipamentos de prevenção individual à segurança. Exemplo, se você vai trabalhar com solda, você tem óculos, você tem roupa de amianto. Se você vai trabalhar limpando vidros de prédio, você tem aqueles elevadores, você tem equipamentos de segurança. Se você vai trabalhar na construção civil, você tem capacete, você tem bota. Você imagina você está trabalhando numa bancada e um martelo ou uma marreta cai no teu pé. Imagina se você tivesse sem uma bota. Então é necessário EPI, equipamento de prevenção à segurança. O exemplo disso, voltando, é na Fórmula 1. Não sei se vocês lembram do Felipe Massa, aquele corredor já se aposentou. Houve um acidente com ele, onde a peça do carro que vinha na frente quebrou e voou com uma determinada velocidade. Se o capacete dele não estivesse dentro das especificações de tecnologia que determina a Fórmula 1, aquela peça teria rasgado o crânio dele. E mesmo com o capacete que foi destroçado pela peça, o capacete ainda protegeu ele parcialmente. EP6, equipamentos de prevenção coletiva à segurança. Pô, mas um é individual e o outro é coletivo? É fácil. Quando você passa por um prédio e vê uma rede em volta do prédio que eles estão reformando, isso é um equipamento de prevenção coletiva. Tá? Ou seja, evita que no decorrer do trabalho coisas caiam em cima das pessoas. Também na empresa tem a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. É um grupo que se reúne periodicamente ou mensalmente para falar sobre normas de segurança, junto com o técnico de segurança do trabalho. Isso existe uma ata e é registrado pelo Ministério do Trabalho. Lembrando que qualquer funcionário que participa da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, não é demitido. E caso a empresa demita ele, ele pode ficar 1 ano recebendo enquanto dure o período dele vigente na CIPA, enquanto membro. Medicina do trabalho. Vamos conhecer os exames médicos. Eu tenho o exame admissional, que é o exame que você faz para poder entrar na empresa, ok? Você tem o exame periódico, de 6 em 6 meses, ou até, de acordo com cada empresa, tem empresas que são 6 meses, tem empresas que é 4 meses, mas o mais correto é de 6 em 6 meses você fazer o exame periódico para saber se a sua saúde está dentro dos padrões normais. E o exame demissional, que a empresa só pode desligar você mediante o atestado de saúde dizendo que você está ok, que você está bem. Então, as primeiras etapas da área de recursos humanos, como recrutamento, seleção, treinamento, cargos e salários,
benefícios, medicina e segurança do trabalho são as primeiras apresentações da atividade de recursos humanos e departamento de pessoal. Nós vamos, além de conhecer algumas atividades, nós vamos praticar algumas coisas e principalmente quando entrarmos na parte de cálculos, que é a parte de calcular salário, férias, 13º e outras coisas. Mas isso aí nós vamos ver bem mais para frente com as nossas atividades. Bom, falando em atividades, registre 10 frases importantes do texto conforme acima. Atenção, gente. Essas frases não são para vocês me enviarem, não. Essas frases é para vocês registrarem nos cadernos de vocês, ok? Como aula, como atividade de acompanhamento das videoaulas. Vocês fazem essas atividades e vão registrando, ok? Isso aí é para o conhecimento de vocês. É uma coisa que você deve treinar de forma periódica, fazer de forma periódica, para que os seus conhecimentos nessas questões fiquem bem alavancados. E nós precisamos ler. Por quê? Futuramente você vai estar trabalhando numa empresa, você vai querer saber dos seus direitos. Então você vai ter que ir lá na CLT. Só que nós vamos esbarrar com os direitos e deveres do trabalhador, direitos e deveres do jovem aprendiz, do menor, da mulher, da gestante, do marido. Então tudo isso está na CLT, então a gente tem que ler. Então por isso que eu peço, leiam as videoaulas e façam esses exercícios para o caderno de vocês. Vocês não precisam mandar para mim não, ok? Só para reforçar, participem dessas atividades, façam essas atividades. Em caso de dúvida, posteriormente nós vamos nos falar. Lembrando que não esqueçam de ficar em casa, não esqueçam de participar das videoaulas e o mais importante, vamos cuidar da saúde, tá ok? Grande abraço a todos, o professor Marcos Siqueira.